Bom dia, tudo bem, pessoal? Tá? Então vamos iniciar nossa aula de hoje, tá? Função afim. Espero que vocês tenham assistido aqueles vídeos que eu mandei, porque era para justamente vocês terem uma noção do que nós iríamos estudar, ok? Então, função afim, tá? A introdução. Vamos introduzir o que é essa função afim, ok? Então, preste bem atenção na situação, problema que nós temos na página 36. Vamos lá. Diz assim: Joaquim é o dono de uma casa de festas. Nos dias em que ele a aluga, o freezer com bebidas é ligado de manhã para que as bebidas, após 10 horas de funcionamento, estejam geladas à noite, tá? Considere que no momento em que o freezer é ligado, a temperatura em seu visor é de 25 graus Celsius, tá? E que a cada 30 minutos sua temperatura diminui 1,2 graus Celsius, ok? Então preste bem atenção, ela diminui 1,2 graus Celsius. Veja, ó. Considere que, no momento em que o freezer é ligado, a temperatura em seu visor é de 25 graus Celsius, tá? E que a cada 30 minutos sua temperatura diminui de 1,2 graus Celsius. O que quer dizer? Que em uma hora vai diminuir 2,4 graus Celsius, né? Então, veja. A temperatura inicial era 25 graus Celsius no tempo inicial, zero, tá? 0 horas. Aí, uma hora depois, o que aconteceu, tá? Ela diminuiu. Então, eu tenho que transformar 30 minutos em horas, porque o tempo está em horas, ok? Então, diminuindo 25 diminui 1,2, vai dar quanto? Vai dar 22,6 em uma hora, né? Mais uma hora, então, ó, uma hora, tá? 30 minutos, ok? Diminui 1,2 graus Celsius. Uma hora é mais 30 minutos, concorda comigo? Tá? Vai dar 60 minutos, que corresponde a uma hora. Então, mais 1,2. Então, o que quer dizer? Que em uma hora, tá? Em uma hora, vai diminuir quanto? Vai diminuir 2,4 graus Celsius, concordo? Tá? Então, em uma hora, diminui 2,4 graus Celsius, ok? Então, qual vai ser a temperatura em uma hora? 22,6 graus Celsius. Em 2 horas, tá? Em 2 horas, quanto que vai ser? Tá? Vai ser 2,4, né? Vezes 2, 25 menos 2,4 vezes 2, em 2 horas, né? Vai dar quanto? Vai dar 20,2, ok? Em 3 horas, quanto que vai dar? 17,8, né? Em 4 horas, quanto que vai dar? 15,4, ok? Em 5 horas vai dar 13 graus Celsius. Em 6 horas vai dar 10,6 graus Celsius. Em 7 horas vai dar 8,2 graus Celsius. E assim vai, complete a tabela lá. Em 8 horas vai dar 5,8 graus Celsius. Em 9 horas, 3,4 graus Celsius. Em 10 horas, 1 grau Celsius. Então, o que nós analisamos aqui? Que a temperatura está em função do tempo. As minhas duas grandezas, qual é a variável dependente? A temperatura depende do tempo, ok? Então, tempo é hora, vai ser o meu x, a variável independente, tá?
tempo é x, a minha variável independente, ok? Tá? Temperatura, y, variável dependente. A temperatura depende do tempo que está no freezer, né? Do freezer desligado. Então, ele diz lá, letra B, em relação às grandezas envolvidas nesse problema, qual delas é a grandeza independente? A grandeza independente é o tempo. Então, o tempo, letra B, o tempo, tá? É a variável independente, a grandeza independente, tá? Independente. Ou seja, é o meu valor de x, correto? Tá? Temperatura vai depender do tempo. Então, a temperatura é a variável dependente. Temperatura, tá? Temperatura, a variável dependente. Variável dependente. Que é o y. Ok? Então, veja, tempo, variável independente, x, grandeza independente, x, temperatura, variável dependente, y. Essa é a letra B. A letra C, ele diz lá, determine uma sentença matemática que expressa a temperatura T do freezer em função do tempo T em horas, em que ele ficou ligado para essa situação, tá? A temperatura em função do tempo. Então, veja, tá? Em relação a 1 hora, o que nós temos, tá? Que vai ser temperatura, y, vai ser 25, temperatura inicial, menos, tá? Menos 2,4 vezes x, que é o tempo, ok? Tá? 2,4, que é o tempo. Concorda comigo? Tá? Então, veja, 25 menos 2,4. Ou você poderia escrever T é igual a 25 menos 2,4T. Ok? Tá? Então, é a mesma coisa, ó. Temperatura, variável dependente, depende da variável independente, que é x. Ok? Aí ele diz, letra D, se um freezer, ao ser ligado, estava marcando 25 graus Celsius, qual a temperatura marcada depois de 15 horas, tá? Então, ó, ele deu tempo. O que você vai fazer? Você vai substituir no lugar do T e calcular a temperatura, ok? Então, veja, eu vou pegar aqui minha função, letra D. Ele me deu o tempo, tá? Ele deu o valor de x, que é 15 horas, tá? E pede para calcular a temperatura. Isso é calcular o valor numérico de uma função. Você vai substituir no lugar de x, multiplica primeiro e diminui. Y é igual a 25 menos 36. Y vai ser igual a menos 11. Pode, professora? Pode. A temperatura está abaixo de zero. Menos 11 graus negativo. Ok? Tá? E a letra E, ele pede para construir o gráfico que represente a situação descrita nesse problema. Então, para reescrever o gráfico, tá? Eu vou utilizar o tempo no eixo do x, no eixo horizontal, e o y
e a temperatura no eixo do Y vertical. Então, preste bem atenção como que é. Aqui são meus pares ordenados, tá? Cada valor de X corresponde a um valor de Y. Vocês sabem que isso é a condição para ser função, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui Y, que é a temperatura em graus Celsius, que é o meu Y, variável dependente. E aqui eu tenho o meu X, que é a hora, o tempo em hora, que é 0, tá? Aí o tempo em horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, foi até o 10, né? Até 10 horas. 10, ok? Tá? Aí aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 20, 22, 24, 26 e assim vai, certo? Y. Aí presta atenção, temperatura, 25 graus Celsius, tempo zero. Aonde você vai marcar? No número. Temperatura está no eixo Y ou X? Y está aqui, ó, 25 graus Celsius. 22,6, 1 hora, 22,6, mais ou menos aqui. 1 hora, 22,6, mais ou menos aqui. 2 horas, 20,2. 2 horas, 20,2, mais ou menos aqui. 2 horas, 20,2, aqui. 3 horas, 17,8. 17,8, mais ou menos aqui. 3 horas, 17,8, tá aqui. 4 horas, 15,4. 4 horas, 15,4, mais ou menos aqui. Tá? 5 horas, 13. 5 horas, 13. Aqui. 6 horas, 10,6, mais ou menos aqui. 6 horas, 10,6, aqui. 7 horas, 8,2, aqui. 7 horas, 8,2, aqui. Aí tem lá, nós não fizemos, mas eu falei para vocês, né? 8 horas, 5,8. 8 horas, 5,8, mais ou menos aqui. 9 horas, 3,4, mais ou menos aqui. 9 horas. 10 horas, 1 hora, tá aqui. 10 horas, 1 hora, tá aqui, ok? Aí você vai unir, ó, ok? Vai dar uma reta, né? Aqui não tá bem retinho, mas é uma reta que vai dar, ok? Inclinação da reta é para a esquerda, porque o meu coeficiente angular é negativo. Então, veja, pessoal, isso aqui é a tabela, a função, a expressão matemática, tá? E o gráfico de uma função afim. Então, uma função afim, só para concluir a aula de hoje, é toda função, tá? Aonde está relacionando duas variáveis, uma dependente e a outra independente, e cuja expressão da função afim, ok? Vai ser a expressão geral da função afim, sempre será f de x igual a x mais b, ou pode escrever y igual a x mais b. Essa vai ser a expressão geral da função afim, ok? A expressão geral da função afim, beleza? Onde
onde você vai ter que o A, certo? É sempre o coeficiente numérico, tá? Coeficiente angular, certo? E o B é meu coeficiente linear, ou termo independente, tá? Ou termo independente, ok? Tá? Então, pessoal, isso aqui é a minha função afim. Quando falar em função afim, é uma função do primeiro grau, o expoente da minha variável independente sempre é 1, tem que ser 1, onde eu tenho um valor numérico que pertence ao conjunto dos números reais, pode ser positivo ou negativo, na frente de x, que é chamado coeficiente angular, tá? E b, que é o meu termo independente, que é chamado de coeficiente linear. Isso representa uma função algébrica. A é o menor ângulo que a reta faz com o eixo do x, por isso o nome coeficiente angular, tá? Dependendo da sua inclinação, o A pode ser positivo ou negativo, mas nós vamos estudar isso na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, veja, tá? Dependendo do valor do A, a inclinação pode ser para a esquerda ou para a direita. Se o A é positivo maior que zero, a inclinação é para a direita. Se for negativo, a inclinação é para a esquerda. Tanto que é que a nossa expressão era 25 menos 2,4x. Ó, quem é meu A aqui? Meu A aqui é menos 2,4. Meu A é o número que está na frente de x, meu coeficiente angular. Ele é negativo, a inclinação da reta deu para a esquerda, significa que aqui eu tenho um ângulo obtuso, ok? O meu B é o termo independente, 25, ok? Então, A, valor que está na frente de x, coeficiente angular. B, termo independente, aquele que aparece sozinho. Função afim, tem o valor de A e o valor de B, ou seja, A é diferente de zero e B também é diferente de zero. Eu terei o valor de A e terei o valor de B, ok? Depois, dentro da função afim, nós temos algumas situações em que ela pode ser linear ou constante. Mas na próxima aula eu vejo isso com vocês, beleza? Então, valeu, até a próxima aula. Espero que tenham entendido a aula de hoje, beleza? Beijão, tchau!